Olá, vamos para a nossa aula de ciências falando sobre o sistema digestório. O conteúdo está nas páginas 172 e 176, com atividades na página 177. O sistema digestório tem a ver com os alimentos que a gente come e ele tem um processo, né, que acontece dentro do nosso sistema digestório. Ele quem desenvolve todo o alimento depois que a gente engole para depois ser eliminado aquilo que não serve para o nosso organismo. E ele passa por alguns caminhos que a gente vai conhecer agora. Então vamos lá, sistema digestório. Nós temos aí uma ilustração dos caminhos por onde o alimento que a gente come passa. Inicialmente pela boca, depois faringe, fígado, vesícula biliar, intestino delgado, temos a glândula salivares, temos o esôfago, o estômago, o pâncreas, temos também o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus, por onde são eliminadas as fezes, né, do nosso organismo. Então, tudo começa pela boca. Temos que fazer uma boa mastigação no início da digestão. Depois ele vai para... Tem a glândula salivar, que a gente faz através da nossa mastigação dos alimentos. Tem a faringe, né, por onde passa o alimento e o ar. A gente tem que saber, então, até mastigar direitinho para a gente não engasgar, enquanto o ar e o alimento estão passando pelo mesmo local. Temos o esôfago, que é no canal de ligação da faringe com o estômago. Passa pelo fígado, que tem a produção da bile, que vai para o intestino, ajudando na digestão. Tem a vesícula biliar, que armazena a bile. Temos o estômago, que é onde fica o suco gástrico, que ajuda também na digestão. O pâncreas, que produz o suco pancreático e que ajuda na digestão. Temos o intestino delgado, que é nele que os nutrientes dos alimentos são absorvidos e distribuídos através do sangue para todo o organismo. Temos o intestino grosso, que forma as fezes depois de absorver a água. E temos o ânus, que é por onde as fezes saem e são eliminadas do nosso corpo. E então a gente está vendo aí todo o caminho que o sistema digestório apresenta e o caminho que os alimentos que a gente consome passam para distribuírem através dos alimentos as energias que a gente precisa para realizar as nossas atividades. Cada alimento tem o seu tipo de vitamina e tem o seu tipo de nutrientes. E a gente precisa dos alimentos para a gente crescer forte, sadio e ter forças para realizar as nossas atividades do dia a dia. Então, as funções do sistema digestório são, primeiro, transformar os nutrientes em partículas que possam ser absorvidas pelo organismo. Então, o sistema digestório vai ter essa função. Ele transformar os alimentos em partículas menores e que podem ser absorvidas pelo organismo. Segundo, ele também elimina as partes alimentares que não são aproveitadas pelo organismo, no caso, as fezes, né? O que não serve mais para ser aproveitado pelo organismo, ele também vai fazer esse trabalho. Ele vai separar o que não presta, o que não serve para o nosso organismo e será transformada em fezes. Cada parte do sistema digestório tem uma função. O esôfago é um tubo de passagem, enquanto o estômago age como um compressor de alimentos e chamado de um tanque de ácidos. O intestino delgado finaliza a fragmentação dos alimentos e faz a absorção. O intestino grosso recicla as substâncias do corpo, absorvendo água, sais minerais e outros componentes. Como acontece a digestão? É pela boca, com a ajuda dos dentes e da saliva, que tem o início da nossa digestão. Com a ajuda dos dentes, o alimento é reduzido a pequenos pedaços. A saliva produzida pelas glândulas salivares possui enzimas que transformam o alimento em uma pasta chamada de bolo alimentar. O estômago é semelhante a uma bolsa, onde os alimentos ficam temporariamente até serem transformados em pedaços menores por enzimas digestivas do suco gástrico. O bolo alimentar torna-se então mais líquido e ácido e continua sua viagem até o intestino delgado. A chegada até o intestino delgado é lenta, o alimento é levado aos poucos do estômago até ele, onde ocorre a união de vários sucos. O pâncreas produz um suco chamado pancreático, que auxilia na digestão dos alimentos. O fígado produz uma substância chamada de bile, que transforma a gordura em partículas menores, para serem melhor digeridas. Assim, o intestino delgado, em sua longa dimensão, cerca de 6 metros, com a ajuda de sucos intestinal, pancreático e da bile, consegue digerir parte dos alimentos que cairá na corrente sanguínea e que será levado a todo o corpo e será absorvido pelas células. Após a absorção do intestino delgado, o alimento que não foi digerido segue para o intestino grosso, onde parte dos sais minerais e da água será absorvida.
O que não for aproveitado será lançado para fora do corpo através do ânus, na forma de fezes. Então a gente está vendo aí, né, na imagem, o fígado, o pâncreas, o intestino grosso e o intestino delgado, certo? Agora vamos fazer atividades na página 177 do livro de vocês. Vamos lá. Primeira questão. Ordene as sílabas, forme palavras e com elas explique o que você entende por digestão. Então, vamos formar aí a palavra com essas sílabas que tem aí. Então, a primeira ficou transformação e a segunda ficou alimento. Então, aí a gente vai explicar o que é digestão. Então, digestão é a transformação do alimento. Isso mesmo. Então, quando a gente consome, se alimenta de alguma coisa, um alimento, a gente está, então, quando ele entra no nosso organismo, vai haver uma transformação daquele alimento. Transformar em nutrientes, em vitaminas, certo? E aí ele vai levar energia para todas as nossas células para a gente se desenvolver. Segunda questão. As funções do corpo humano são sempre desempenhadas por sistemas. Escreva qual é a função de cada sistema. Então, na letra A nós temos sistema respiratório. Então, qual é a função do sistema respiratório? Ele é responsável pela absorção do ar que inalamos e pela troca gasosa. Essa é a função do sistema respiratório. Na letra B, temos o sistema cardiovascular. Qual é a função do sistema cardiovascular? Que tem ligação com o coração. Então, leva o sangue para todo o corpo. Letra C, sistema digestório, que é o que a gente viu hoje. Qual é a função? Responsável pela absorção de tudo o que comemos e pela eliminação de substâncias desnecessárias ao corpo. Terceira questão. Cite alguns cuidados que devemos ter com o sistema digestório. Então, vamos citar apenas 3, né? Comer sempre nas horas certas. Então, nada de ficar adiando o horário dos alimentos. Por exemplo, café da manhã, umas 8 horas no máximo. Aí tem um lanchinho, umas 10 horas, meio-dia. A gente almoça, faz um almoço equilibrado, com frutas, verduras, feijão, arroz e carne, certo? À tarde a gente pode fazer um lanchinho leve, um suco, uma fruta. À noite a gente janta às 6 horas da noite, ou seja, 18 horas. Então aí a gente está fazendo 5 refeições durante o dia e sempre procurar fazer nas horas certas, certo? Para que a gente não fique com problema de saúde, problema no estômago, que pode ocasionar se a gente passar muito tempo sem se alimentar. Outro cuidado, não comer carne mal cozida. Então, ou seja, a mamãe trouxe a carne da feira ou do açougue. Então, chega em casa, dá uma lavadinha na carne, coloca logo na geladeira se não for utilizar logo. Se for utilizar logo, tempera a carnezinha, cozinha bem cozida, deixa ela bem cozidinha e depois serve para as pessoas comerem. Porque uma carne mal cozida vai causar prejuízo no estômago, no pâncreas, no fígado, nessas partes dos nossos órgãos do aparelho digestório. E aí a gente vai, com certeza, ficar doente. Então, sempre cuidar dessa parte. Alimentos bem cozidos, não só as carnes, mas todos os alimentos em geral. E outro cuidado é beber água regularmente durante o dia. Isso por quê? Porque a gente sempre está em atividade, então a gente está suando muito, perdendo muita água do nosso corpo. Principalmente nesse momento em que a gente está sentindo muito calor. Então a gente tem que repor a água que a gente perde do nosso corpo, através do suor. Então através do suor e da urina. Então a gente precisa sempre estar consumindo água, bebendo sempre água, para a gente repor a água que a gente perde a cada atividade que a gente faz, certo? Então a gente tem que estar sempre repondo a água para também ajudar no desenvolvimento dos nossos rins, que é chamado de aparelho urinário, certo? Então aqui a gente conclui a nossa atividade de hoje. Continue fazendo as atividades com atenção e carinho, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!